porque agora tem um assunto importantíssimo, que diz respeito a todos, com toda certeza, né? Dr. Maurício de Moraes, ortopedista, está com a gente. Seja bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, boa tarde. Tudo ótimo, graças a Deus. Boa tarde. Boa tarde. Vamos falar da saúde na terceira idade, principalmente com relação ao risco de quedas, porque eu tenho dados aqui, inclusive dados que demonstram como discutir esse assunto é importante, como trazer essa consciência para as pessoas é importante. Só para você ter uma ideia, ó, de cada 3 idosos, 1 sofrerá uma queda durante o ano. 10% dos idosos que sofreram uma queda virão a falecer em decorrência disso. Olha que grave. 30% terão como consequência uma lesão comprometedora, né? Que são desde as fraturas do colo do fêmur e lesões da pele e também dos músculos. Quer dizer, é um importante alerta que o Mulheres faz na tarde de hoje para que você preste atenção nesses mitos e verdades também, né, doutor Maurício? É verdade. Esses dados são importantes, principalmente quando relacionados com fratura do fêmur, né? Que a gente vai poder mostrar um pouquinho aí na demonstração, que eles aumentam muito a morbidade, que a gente chama. A morbidade é a mortalidade associada à lesão. Tá. Como isso limita a pessoa para caminhar, para andar, para sentar-se, e às vezes essas pessoas ficam muito na cama, acamadas, isso aumenta o risco de uma pneumonia, de outras lesões associadas e aumenta muito a mortalidade. Que isso quando não acontece no ato da queda, né? Que pode muitas vezes culminar em um traumatismo craniano, né, doutor? Quer dizer, um assunto realmente de alerta para que todo mundo preste bastante atenção nos mitos e verdades que a gente vai mostrar a partir de agora. Vamos lá? Usar tapete de tecido no banheiro é o mais indicado para evitar quedas. Não, é mito. Mito ou verdade? Mito, né? O mais indicado é o tapete antiderrapante, né? Ele até pode ser de um tecido, como está demonstrando aí no vídeo, mas que ele não escorregue no ato da gente andar, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com a altura desse tapete também, para que ele realmente não ofereça nenhum obstáculo, caso esse idoso não consiga levantar muitos pés no momento da caminhada. Normalmente, o padronizado, por mais felpudo ou alto que ele seja, carpetado, quando você apoia, ele não tem mais do que 1 centímetro, 2 centímetros, se a gente for pensar em altura. E o mais importante é o solado dele, que o solado não deixa derrapar, né? A parte de baixo, exato, né? Então prestar atenção como é que é o avesso do tapete, para ver se ele tem aquela borrachinha que não vai deixar ele deslizar, né? Perfeito. Mas o interessante mesmo é evitar todo e qualquer tipo de tapete pela casa? Na verdade não, porque no banheiro, por exemplo, o tapete ele é importante porque a pessoa sai molhada, ela pode escorregar se ela não tiver um tapete onde ela possa secar o pé. Tá. Né? Então, a gente costuma aconselhar o tapete no banheiro e quanto menos tiver na residência, no restante, melhor. Porque algumas pessoas têm costume de colocar em vários lugares, né? Na entrada do quarto, no meio da sala, no corredor, aquelas passadeiras. Então, tomar cuidado com essa quantidade também no restante da casa. Né? Eu indico que retire, principalmente em locais de passagem. Corredor, local mal iluminado que possa escorregar, é melhor não ter tapete. Tá certo. Vamos lá para mais uma pergunta? Vamos lá. Barras de proteção nos ambientes ajudam a manter o idoso mais seguro. Isso é Mito, verdade. Verdade, né? Também é interessante que faça essa instalação em alguns lugares estratégicos da casa. Isso. Quais seriam esses lugares? Se a gente for pensar do banheiro, que é o local onde os idosos mais caem, quase sempre é no banheiro ou em direção ao banheiro. Tá. Porque o idoso tem aquela necessidade, às vezes, de ir ao banheiro durante a madrugada, não quer incomodar alguém, às vezes mora sozinho. Então, o local onde ele cai, saindo da cama, em direção ao banheiro. Onde que a gente indica ter essas barras? Se a pessoa mora num sobrado, no próprio corrimão, no trajeto da escada. No banheiro, próximo do vaso sanitário e dentro também do box. É importante ter dentro do box. Eu estou recebendo aqui, olá, tudo bem? Oi, tudo Seja bem-vinda. Obrigada. Desculpa, eu não tenho o seu nome anotado aqui na ficha. Nair. Dona Nair está aqui com a gente, tá? Porque ela vai ajudar a demonstrar essas situações que são realmente perigosas no caso dos idosos dentro de casa. A gente já falou, né, doutor Maurício, a respeito dos tapetinhos e também da barra de proteção. Eu gostaria que você, por favor, colocasse o tapetinho aqui no chão para mostrar como isso realmente muda quando a gente vai ter... Aqui mais para frente, para que a câmera consiga mostrar. Pode deixar que eu coloco, por favor. Quando o idoso vai caminhar pela casa, seja no banheiro, em qualquer outra situação, como é que isso realmente pode mudar? Por mais que o solado do sapato que a pessoa está utilizando já esteja mais gasto, um tapetinho então vai ajudar nessa aderência nesse momento também, não é, doutor? Porque ele não escorrega, né? Aqui, eu estou fazendo força para ele andar e ele quase não vai nem para frente nem para trás. Então, se a gente transpuser isso para o ambiente do banheiro, a pessoa não escorrega, ela fica fixa nisso. Agora, outras dicas importantes que a gente sempre dá, descalço ok, porque não tem como tropeçar, mas é a dica de chinelo,
de evitar sandália de dedo. Sandália de dedo, as pessoas caem muito com sandália de dedo. E se puder ter, além desse tapete do banheiro, tapete de outros ambientes que também tenham essa configuração e esse antiderrapante, é o ideal. Tá certo. Dona Nair, pode segurar o microfone? Eu quero que você conte pra gente se você tem o costume de ter esses tapetinhos na sua casa. Não, eu não tenho. Não tem? Não, mesmo assim, eu tenho medo. É? É. E no banheiro você coloca para essas situações que ele comentou? Sim, onde toma banho. E você toma o cuidado de colocar o antiderrapante embaixo? Sim. Porque às vezes a gente se apaixona por um tapetinho, vamos dar uma sugestão aqui, de repente, uma situação que acontece muito. Ai, que tapete lindo, vou levar, vou colocar no meu banheiro. Mas a gente olha embaixo, não tem um antiderrapante. Mas existem no mercado, para vender hoje em vários locais, aquela película antiderrapante que a gente pode colocar embaixo dos tapetes também, que é uma boa sugestão, não é, dona Nair? Então, é boa, mas mesmo assim eu tomo banho. Seria bom de chinela havaiana? Não. Chinelo de borracha, descalço. A senhora diz no chuveiro? Sim, não, para tomar banho. Descalço. Ou se tiver muita dificuldade, tiver medo de cair, sentada. Tá. Sentada. Existem como ele acabou de falar. Exato, né? como ela falou. E existem já bancos com borracha antiderrapante, existem cadeiras, existe até aquela modalidade que é a cadeira higiênica, que você pode usar tanto como um elevador de assento para quem tem dificuldade de se locomover, e cadeira higiênica também para tomar o banho embaixo. Eu tenho muito medo de cair. Realmente é muito complicado. A gente né? sabe que pode acontecer uma coisa muito séria. Agora, eu faço isso, inclusive, com as minhas crianças. Dentro do box, já que eu não quero que eles fiquem sentados no chão, por N razões, eu coloco um antiderrapante dentro do box. É indicado isso para os idosos? Não. Não? Para o idoso, não? Eu não colocaria. Ah. Porque a água muitas vezes levanta. A água levanta. Então, você faz um filme de água, ele pode levantar, e às vezes sem querer, mas a pessoa da limpeza da sua casa não está tão orientada e coloca de ponta cabeça. Então fica a parte que adere para cima e a parte que escorrega para baixo. E você, às vezes, a pessoa de idade, dificuldade já para enxergar, às vezes está sem óculos na hora do banho e pode escorregar. Né? Entendi. Dona Nair, a gente falou a respeito da barra de segurança. Você tem isso na sua casa, em algum ambiente? Não, ainda não. Você acha que seria necessário colocar, de repente, no banheiro, para essas situações que ele também comentou? Eu acho, muito. Seria. Já teve alguma situação na sua vida que você sentiu essa necessidade? Já. Já? Já. Tá melhor providenciar, né, doutor? Eu acho. Eu acho que teria que ter... Inclusive, a barra tá aqui, ó. Isso. É uma barra como essa, ó. A gente trouxe aqui para mostrar. É feita de que material? Material leve, né? Normalmente é um plástico, algumas são de alumínio, mas normalmente é um plástico com filme para parecer que é inoxidável, né? Mas normalmente é uma estrutura plástica. Isso a gente pode colocar tanto nesse sentido horizontal como a gente pode pôr na vertical. A gente aconselha ao lado, quando a pessoa vai levantar-se, o melhor apoio seria na vertical. Em alguns locais, dentro do box, por exemplo, na horizontal. E aí, do lado do vaso sanitário, seria então na vertical. Do lado do vaso sanitário na vertical, de preferência 2, onde possa apoiar para sentar, pode se apoiar tanto para levantar, pelo menos 2 dessas barras. E dependendo da posição em que a cama desse idoso está localizada, dá para colocar também na parede uma barra como essa. É um tamanho só que a gente trouxe para ilustrar, mas a gente tem maiores, né? Podem ser barras maiores que você coloca ao longo do teu... A senhora mora em sobrado ou casa? Apartamento. Então, tem muitas pessoas que não querem sair daquela casa, que moram 30, 40, 50 anos. Eu acho que o caminho é adaptar, né? A gente tem que pôr as barras mais largas, né? Certo. Bom, a gente trouxe aqui também, olha só, um chinelo, que aí é um assunto muito importante. Quem é que não gosta de um chinelinho quentinho, ainda mais nessa época do ano, né? Para deixar o pezinho esquentando ali dentro. Só que, muito mais do que olhar para essa parte do chinelo, a gente tem que olhar para essa. Né? Que é justamente aonde mora o perigo, ou não, dependendo do chinelo, se ele for seguro. Quais são as recomendações no caso dos chinelinhos de quarto? A mesma recomendação do tapete. Ele também tem, se a gente for olhar, deixa eu pegar aqui, esse solado ele é antiderrapante também. Esse é o indicado. Aqui o pé ele fica por inteiro, então o pé não vai escorregar, não vai sair. A gente tem, principalmente a nossa cultura de usar sandália, aquela de dedo, né? E aquilo escapa, então a gente tem que tomar cuidado. Então o ideal é que seja fechado, onde ficam os dedos, e com esse solado antiderrapante. Tá certo. Toma muito cuidado, porque mesmo esse solado antiderrapante, ele acaba ficando gasto com o tempo, e pode escorregar. Então, se ficar lisinho, tá na hora de trocar também, não é, doutor? E sem salto, também tá na hora de trocar. E se a gente observar, esse não tem salto. Quanto menos salto, elevação, melhor, porque tira o equilíbrio, principalmente no idoso, né?
Eu queria perguntar mais uma coisinha para você, dona Nair. Com o passar dos anos, o que você percebeu de necessidade dentro da sua casa que você já conseguiu adaptar para a sua nova condição, por ter entrado na terceira idade? Tem alguma coisa que você precisou mudar na sua casa, com relação à iluminação, ou até mesmo essa questão dos tapetinhos que a gente já falou? Tem alguma coisa a mais que você tenha feito? Não, eu nunca, depois que eu passei dos 60 anos, eu já fiquei com medo, tirei tapete, tudo, porque eu caía mesmo dentro de casa. Ah, é? É. Já aconteceu uma queda, então? Já, e eu já... Já teve alguma consequência? Já. Ruim por conta disso? Não, assim, quedas? graças a Deus caí, mas não quebrei nada. Graças a Deus. Mas eu tenho medo. E tem que se cuidar, porque a gente né? vai ficar, tem que se cuidar. A gente vai ficando mais lenta, né? Então, tem que ter cuidado. Tá certo. Dona Nair, obrigada, querida, por ter participado foi um aqui com a prazer. gente. Prazer foi todo nosso, Obrigado, viu? tá bom, querida. Vai com Deus. Amém. Utilizar cores diferentes na parede e no piso ajudam a evitar quedas. Mito ou verdade? Verdade. Verdade? É interessante diferenciar, então, a cor da parede com a cor do chão. Porque... Principalmente em ambientes, assim, irregulares, como uma escada, por exemplo. Isso, porque o idoso perde um pouquinho, a gente com o passar do tempo perde um pouco a visão de profundidade. Tá. Então, às vezes é difícil perceber a transição do ambiente que ele está saindo para o ambiente que ele está entrando. Isso não só pela cor, que às vezes é a mesma, como também por iluminação. Tá. Então, a gente orienta isso, que a parede tenha uma cor, que sejam cores vivas de preferência, não muito escuras, que o chão tenha uma cor diferente, porque esse colorido, e como a pessoa está familiarizada com o ambiente próprio da casa, ela já sabe que ela está mudando de um local para o outro e diminui um pouquinho a chance de um tropeço, de uma queda. Outra coisa muito importante que a gente está vendo nessa foto aqui é a utilização do corrimão, né? Que também não pode faltar em escada de forma nenhuma, né, doutor? Concordo. E se a gente observar também, esse piso aí é tapete. Em tese não é o mais ideal, né? Porque aí escorrega. Se fosse um adesivo antiderrapante, por exemplo, pegando todos os degraus. Existem aquelas fitas que a gente pode colar, isso a gente tem muito em escada. São como umas lixas, né? Exato, como se fosse uma lixa, em escada de incêndio, de prédios, a gente vê muito. Você pode colocar nos degraus e isso impede também e ajuda, o sapato adere mais ali. Tá certo. Vamos lá para mais um mito e verdade. Sofás firmes e altos contribuem para o conforto do idoso. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, né? Verdade. Nessa fase a gente tem que atentar também para a altura do sofá. Sofás muito baixos vão dificultar que o idoso levante, né? O idoso principalmente na nossa área traumatológica e ortopédica, o idoso com o tempo perde massa muscular. Né? O colega dentista estava conversando sobre isso, a gente vai perdendo massa muscular, é o catabolismo, perde. E a dificuldade é levantar-se e agachar-se, porque a gente usa músculo. Tá. Então, se o sofá é muito baixo ou o vaso sanitário muito baixo, é difícil para o idoso, tanto para chegar até o local como para sair. E nesse momento que ele vai tentar sair, por exemplo, do sofá ou da bacia do vaso sanitário, ele pode cair, porque falseia, porque não tem força. Né? Por isso que aquele conselho, aquela máxima continua valendo, né? Exercícios físicos na terceira idade também são muito importantes, né? O idoso tendo condições de praticar, mesmo que seja uma caminhada, né? Poucos minutos por dia, já é uma grande ajuda, né, doutor? Uma grande ajuda. E musculação, a gente indica muito ginástica mesmo, para a terceira idade, quarta idade, o que for. Seja na água, seja com peso, isso com orientação é muito importante. Muito importante, né? Vamos lá para mais um mito e verdade? Fitas antiderrapantes nas escadas é essencial na casa de um idoso, como a gente acabou de comentar, né? Verdade, né? E aí tem um exemplo bom mostrando que como ela é colocada, pode ser colocada em qualquer tipo de pavimento, ela é colocada nesse sentido longitudinal e auxilia tanto na subida quanto na descida. Né? E a colocação é importante sempre atentar para a localização também dessa fita, mais próximo do final do degrau, é isso? É onde a gente apoia, né? Onde a gente costuma apoiar, se a gente atentar essa foto, o calcânio, né? O calcanhar da gente está apoiando, porque o apoio do pé se dá com o calcanhar. Tá. Então tem que ser na região onde o calcanhar vai apoiar e depois o resto do pé apoia no degrau. Então por isso que está nessa parte mais retirada mais ao fim do degrau. Né? E ao contrário de quando a gente vai descer, o que chega primeiro é a parte da frente do pé, que também vai tocar nessa região, né? Seria interessante, legal. Vamos lá. Remédios caseiros ajudam a diminuir as dores pós-queda. O que você tem a dizer sobre isso? Mito? Mito. A gente tem que tomar muito cuidado. Tem vários remédios caseiros que as pessoas acham que minha avó tomava, minha bisavó, que são inofensivos. E muitos deles, eles às vezes têm componentes anticoagulantes, por exemplo. Então a pessoa toma e tem um risco maior de sangramento.
Alguns podem dar, são ansiolíticos e a pessoa não sabe, então pode dar mais sonolência. Tá. Então a gente tem que tomar muito cuidado com os remédios caseiros, porque até pode ajudar na dor, mas ele pode ter e quase sempre tem um efeito meio que desconhecido pela pessoa e que pode prejudicar. Então, tomar cuidado também com mascarar essa dor, né? Que muitas vezes pode mostrar alguma consequência mais grave que pode ter acontecido nessa queda também, não é, doutor? É verdade. E o maior, eu acho que o nosso maior recado é evitar a automedicação, né? Cada vez mais, graças a mudanças que a gente teve, aí, governamentais no estado, enfim, no município, cada vez é mais difícil comprar remédio. Isso é bom. De um lado é muito bom para a gente. Por quê? Porque cada vez se exige mais a receita, tem que ter receita, confere-se o carimbo e o conselho regional do médico, porque a automedicação é um problema muito grande, né? Tá certo. Eu queria saber se tem alguma parte do corpo que é mais comum de ser fraturada ou de ser lesionada numa queda de um idoso, ou se isso vai variar na forma como esse idoso caiu, se já tem algum histórico de osteoporose, porque com a presença da osteoporose é muito comum o osso quebrar e depois o idoso cair, né? Correto. Não, tem. A gente trouxe até, depois se puder falar um pouquinho. Quer mostrar? Eu gostaria, por favor. Vamos lá. Os locais, de longe, o que o idoso mais quebra quando cai, às vezes nem percebe, é a coluna. Tá. Né? Então a gente tem muito, aqui a gente está mostrando uma coluna lombar, né? São as vértebras, o que está no meio são os discos, né? E aqui em amarelinho são os nervos que saem, que dão aquela famosa hérnia de disco quando está amassada. O osso da coluna, o meio dele, o tutano, que a gente brinca lá, o osso buco mesmo, é mais molinho e a parte ao redor é mais dura. Quando a pessoa cai, quebra essa vértebra. Às vezes ela tem dor, sente dor, não percebe, não procura o médico e quebrou uma ou duas, três vértebras, né? Tá. Outro local que é muito comum, e eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia, são os ossos ao redor da bacia. Então aqui a gente tem, como você disse, da sua avó, né? Para mim, que teve uma fratura do colo do fêmur. Então a gente tem aqui o encaixe. Esse é o encaixe aqui, o que eu estou mexendo é a bacia e o que eu mexi agora é o fêmur. Então, quando o idoso tem osteoporose, fica uma fraqueza muito grande nessa região que a gente chama de colo, que é a transição cabeça com o resto do osso. Então, como você bem disse, às vezes o idoso faz um movimento de rotação, quebra e cai. Então, na verdade, ele não caiu e quebrou, ele quebrou e caiu. Também é a região que mais quebra, é a segunda região que mais tem fratura e associada a uma morbidade, uma mortalidade muito alta, né? Tá certo. Bom, então quer dizer que independente da queda, da forma como esse idoso caiu, é importante que faça um check-up completo, tire algumas radiografias para eliminar esse risco, de repente, do idoso ter quebrado alguma parte do corpo e não ter percebido, né? Eu acho assim, idoso caiu é igual a procurar o atendimento de emergência, né? Mas eu estou andando bem, está doendo um pouquinho, não estou... O idoso chega uma época, ele acha que sempre incomoda, então ele não quer perturbar. Já tem algumas dores, né? Então cai, às vezes fica em casa a tarde inteira com dor e vai avisar só à noite. Então isso é muito importante. A gente trata muito dessas fraturas, principalmente em coluna, que ficaram sem diagnóstico. Isso é ruim, porque elas vão achatando com o peso do corpo, diminui a capacidade respiratória. Então, se caiu, teve qualquer ferimento que seja, eu acho que o mais importante é procurar a emergência. Tá certo. Tem aqui a pergunta de uma telespectadora também, vamos ver? Pois não, vamos. Tenho muitos hematomas pelo corpo, sinto que minha pele é muito fina e fraca. O sol pode ajudar? É a Joana de Registro, aqui de São Paulo. O sol ajuda, mas tem que lembrar, aí são duas coisas em conjunto, né? A pele muito fina, a pele do idoso tende a ser mais fina, até porque a gente muda a deposição de queratina e outras estruturas de coisas que a gente tem na nossa pele. Mas a segunda coisa é hematoma. Hematoma, a pessoa, principalmente o idoso, ele toma remédio para outras coisas. Esses remédios às vezes são anticoagulantes, então eles aumentam a possibilidade de sangramentos. O sol ajuda em que aspecto? O sol estimula na pele uma substância que é a provitamina D, e essa provitamina D vai estimular a nossa reabsorção de cálcio e diminuir a nossa chance de osteoporose. Tá certo. Quero agradecer então ao Dr. Maurício de Moraes, que é ortopedista, esteve com a gente no programa de hoje, esclarecendo muitas dúvidas a esse respeito, né? Um assunto, como eu já falei aqui, muito relevante, mais um assunto de saúde que foi tratado aqui no Mulheres. E eu quero deixar também aqui o seu contato, né? www.leforte, que é o hospital em que você trabalha, né? leforte.com.br. Muito obrigada pela presença aqui, viu? Muito obrigado, uma boa tarde. Até uma próxima, Obrigado. tá? Tchau, tchau. Até.